Olá e bem-vindos! Hoje nosso material nos leva para uma das cenas, mais marcantes do Evangelho de João. A cura de um homem paralisado há 38 anos no tanque de Betesda. Uma história que todo mundo acha que conhece, mas que tem muitos detalhes escondidos, né? Exatamente. E para desvendar esses detalhes, a gente está aqui com uma pilha de fontes excelentes, desde comentários clássicos e modernos, como os de D.A. Carson, Warren Wiersbe, Hernandes Dias Lopes. E também bíblias de estudo bem detalhadas, como a MacArthur e a de Genebra, que ajudam muito no contexto. Isso. Nossa missão aqui é ir além da superfície dessa história. Explorar o que a arqueologia, a crítica textual e o contexto da época nos revelam. Para começar, para a gente entrar no clima, eu vou ler a passagem central, que está em João capítulo 5, do versículo 1 ao 9. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes, jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: "Queres ser curado?" Respondeu-lhe o enfermo: "Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim." Então lhe disse Jesus: "Levanta-te, toma o teu leito e anda." Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Certo, então a cena está montada. Jesus chega em Jerusalém, tem uma festa acontecendo e ele vai para esse lugar específico. E olha, uma coisa que me saltou aos olhos logo de cara nas fontes foi a arqueologia do lugar. O tanque de Betesda não é uma lenda, né? De forma alguma. E isso é fundamental, porque estabelece a historicidade do que João escreveu. Ele conhecia Jerusalém de perto. As escavações lá perto da igreja de Santa Ana confirmaram a descrição. 2 tanques, as 5 colunatas, era um lugar real. Endereço real. Exato. E o próprio nome, Betesda, que significa Casa de Misericórdia ou Casa da Graça, já cria uma ironia tremenda, né? Porque o lugar estava cheio de sofrimento, de tudo, menos de misericórdia aparente. Nossa, uma casa de misericórdia onde era cada um por si. É um paradoxo mesmo. E sobre a festa que o texto menciona no início, as fontes chegam a um acordo sobre qual eram? Então, não chegam. E essa é uma daquelas notas de rodapé fascinantes da pesquisa bíblica. Comentaristas como o D.A. Carson, por exemplo, eles vão fundo no texto grego e concluem que, não dá para ter certeza. Ah, é? Sim, poderia ser uma das 3 grandes festas de peregrinação: Páscoa, Pentecostes ou Tabernáculos. Isso explicaria por que a cidade estava tão cheia. Mas o texto não especifica. O foco de João não é a data. É o que acontece ali. Justamente. Entendi. O importante é que a cidade estava lotada, o que deixa a cena ainda mais vívida. E culturalmente, o que era esse lugar? Era só um ponto de encontro para pessoas doentes? Era bem mais complexo que isso. As nossas fontes de contexto histórico-cultural mostram que Betesda era um verdadeiro caldeirão de crenças. Como assim? Havia, claro, essa esperança popular judaica. Mas a gente precisa lembrar que a Judéia estava sob uma influência greco-romana muito forte. E em todo o império existiam santuários de cura dedicados a deuses como Asclépio, o deus da medicina. Eram locais com fontes de água, onde as pessoas iam buscar milagres. Ah, entendi. Então, é bem provável que Betesda fosse um lugar assim, onde a fé judaica se misturava com superstições e até práticas pagãs. O que nos leva àquela parte mais famosa e talvez a mais controversa: o anjo que agitava a água. É impressionante como essa imagem ficou gravada na cabeça de tanta gente. Sem dúvida. E é exatamente aqui que a análise do texto se torna crucial. A grande maioria dos comentaristas modernos e as traduções mais recentes, que se baseiam nos manuscritos mais antigos e confiáveis, Sim. todas apontam para a mesma conclusão. A parte que fala do anjo agitando a água, que é o finzinho do versículo 3 e o versículo 4 inteiro, Sim. muito provavelmente não estava no texto original que João escreveu. Uau, isso é uma reviravolta. Quer dizer que foi um acréscimo? Mas por que alguém faria isso? Qual a motivação? Olha, a teoria mais aceita é que foi uma glosa,
Uma nota explicativa de um escriba, sabe? Uma nota. Sim. Tenta imaginar um copista séculos depois lendo o texto. Ele vê aquela multidão de doentes ali e pensa: puxa, quem está lendo pode não entender por que eles estão aqui. Então, para ajudar, ele adicionou uma nota na margem explicando a crença popular local. Eles acreditavam que um anjo agitava a água. E com o tempo, em algumas cópias, essa nota da margem acabou entrando no texto principal. Faz todo sentido. Foi uma tentativa de ser prestativo, de contextualizar. E o mais interessante é que, sabendo disso, a atitude de Jesus fica ainda mais forte. Ele não chega e fica esperando o anjo. Ele não participa daquele sistema. Exatamente. Ele ignora completamente aquela crença. A história não é sobre um lugar mágico. Ao remover o anjo, o foco sai da superstição e vai para o soberano. Sai da água e vai para a palavra. Nossa, isso é verdade. Então, saber que esse trecho é um acréscimo não enfraquece a história. Pelo contrário, fortalece o ponto principal de João sobre quem Jesus realmente é. Isso muda tudo. O foco sai de um evento mágico e aleatório e vai direto para as pessoas. E a figura central, além de Jesus, é esse homem, 38 anos. É quase difícil de imaginar. É muito tempo. Eu reclamo quando espero 15 minutos. 38 anos esperando por um milagre que nunca vem. A mente dele devia estar tão paralisada quanto o corpo. É uma imagem de desesperança absoluta. O comentarista Warren Wiersbe faz uma conexão muito poderosa. 38 anos é o mesmo tempo que a geração incrédula de Israel ficou peregrinando no deserto até morrer. Nossa, que paralelo forte! O número simboliza uma vida inteira de frustração, de estagnação. A condição dele era de impotência total. E isso fica muito claro na resposta que ele dá a Jesus. Sim, a resposta dele é curiosíssima. Jesus faz uma pergunta direta, né? Você quer ser curado? E ele não diz sim, ele começa a reclamar. Exato. Ele responde: Senhor, eu não tenho ninguém para me colocar no tanque. A mente dele está presa num único método, um sistema que falhou com ele por quase 40 anos. Ele está cego para qualquer outra coisa. Completamente. Ele nem percebe que a própria cura, em pessoa, está de pé na frente dele fazendo a pergunta. É por isso que comentaristas como Hernandes Dias Lopes e Matthew Henry insistem que a pergunta de Jesus não é nada óbvia. De jeito nenhum. É uma pergunta que vai fundo na psicologia da gente. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, depois de tanto tempo, a sua vontade de mudar ainda existe? Ou você já se acostumou com essa identidade de doente? Você realmente quer uma vida nova? É um convite para acordar, né? Exato. Para despertar uma esperança que já estava quase morta e para tirar o foco do método falido e colocar na pessoa que está oferecendo a solução. E aí vem a ordem que, humanamente falando, soa impossível, quase uma provocação. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Ele não ajuda, não faz um ritual, é só a palavra. E nas fontes essa simplicidade parece ser o ponto central, não é? É o coração do milagre. E os comentários destacam 2 pontos aqui. O primeiro é o que eles chamam de palavra de poder. A cura é imediata. O texto diz: imediatamente o homem se viu curado. A palavra de Jesus não é um conselho, é um comando criativo. Ela tem o poder de criar a realidade que ela descreve. O reformador João Calvino até destaca que o comando exige fé e obediência, algo que o homem não tinha como fazer sozinho. Mas o poder para obedecer veio junto com a ordem. A ordem capacita a obediência. Que conceito poderoso. E qual o segundo ponto? O segundo ponto é a prova. A ordem de carregar a cama é genial por 2 razões. Primeiro é a prova pública de que a cura foi completa. Não foi uma melhora. O objeto que simbolizava a paralisia dele... Agora ele carrega como um troféu. Perfeito. O homem que antes era carregado, agora carrega. E a segunda razão é que esse ato específico se torna o gatilho de todo o conflito que vem depois. Exatamente. E o gatilho está escondido naquela última frase, quase como uma nota de rodapé. E aquele dia era sábado. Precisamente. À primeira vista parece um detalhe, mas nas fontes isso é o estopim de tudo. Com certeza, porque o problema para os líderes religiosos não foi a cura de um homem que sofria há décadas. O problema foi a logística da cura. Exatamente. A questão não era a lei de Moisés em si, que proibiu o trabalho no sábado.
A questão eram as centenas de regras extras criadas pelos fariseus, a tradição dos anciãos. Ah, as regras deles. Sim, eles tinham listas enormes do que contava como trabalho. E, baseados numa interpretação de uma passagem de Jeremias, eles decidiram que carregar um objeto como uma cama em público, no sábado, era uma violação gravíssima. Ou seja, para eles, a cura foi ofuscada pela quebra de uma regra humana. Eles se preocuparam mais com a cama do que com o homem. É a inversão total de valores. Para Jesus, fazer um ato de misericórdia, de restauração, era a essência do sábado. O sábado foi feito para abençoar, não para ser um fardo. Então, a briga não é sobre a cura, é sobre a autoridade. Claro. E quando Jesus defende sua ação dizendo meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, ele está fazendo uma declaração monumental. Ele está se colocando no mesmo nível de Deus Pai, com a mesma autoridade. Exato. E para os líderes religiosos, isso era uma blasfêmia. O milagre, que devia ser motivo de festa, virou a prova do crime dele. Fica muito claro como tudo se conecta. O contexto, o texto, o milagre e o conflito. Diante disso tudo, como as fontes que a gente analisou aplicam essa história para hoje? Quais são as lições práticas? As aplicações são muito ricas. A Bíblia de Aplicação Pessoal, por exemplo, foca muito na questão da esperança paralisada. A história nos encoraja a não deixar que as dificuldades ou o tempo de espera nos definam. A ajuda pode vir de um jeito totalmente inesperado, sabe? Fora dos nossos tanques. É um chamado para a gente olhar além do método que a gente está acostumado e que talvez nem esteja funcionando. Exato. E comentaristas como Hernandes Dias Lopes e William MacDonald levam a aplicação para um lugar ainda mais profundo. Eles veem a história como uma grande analogia da salvação. Como assim? O homem é um retrato da condição humana, paralisado pelo pecado, incapaz de se salvar. Ele não busca Jesus, é Jesus quem o encontra na miséria dele. Ele nem sabia quem era Jesus naquele momento, né? O texto diz isso mais pra frente. Perfeito. Ele foi curado antes mesmo de saber o nome de quem o curou. Isso ilustra, para esses comentaristas, a graça soberana. A salvação não depende do nosso esforço para chegar na água primeiro. Depende da iniciativa de Deus de nos encontrar onde a gente está. E da nossa resposta de fé a uma simples palavra: levanta-te. A mensagem final que ecoa em todas as fontes é que a verdadeira esperança não está num lugar, num ritual ou num sistema. Está numa pessoa. Que análise fascinante. A gente saiu de uma história que parecia simples, sobre uma cura, para uma declaração profunda sobre a identidade de Jesus, sua autoridade e a natureza da verdadeira esperança. Exploramos a arqueologia, o texto, o confronto sobre o sábado. E no centro de tudo, um encontro que transforma. A cena começa com uma multidão anônima, esperando passivamente. Mas o ponto de virada não é a água se agitar. É uma palavra sendo dita por uma pessoa e sendo recebida com fé por outra. É a passagem da passividade para a ação. Da superstição por relacionamento. E isso nos deixa com uma reflexão, né? A história mostra um homem focado por 38 anos em um único método que nunca funcionou para ele, até que uma nova possibilidade o encontrou. E isso nos leva a perguntar: em quais tanques ou métodos fixos a gente deposita a nossa esperança por mudança? Talvez sem perceber que a ajuda pode vir de uma direção totalmente inesperada. Agradecemos a companhia nesta exploração, esperamos que tenha sido tão esclarecedor para quem nos ouve quanto foi para nós. Até a próxima análise.